vou mostrar para você. Esse aqui vai ser o nosso joguinho que a gente vai fazer agora. Então a gente vai escolher uma opção, por exemplo, pedra. Então o computador vai dizer para a gente, né, que a gente escolheu pedra, ele escolheu tesoura, e o resultado foi que a gente ganhou. Então eu venci. Se eu clicar papel, então deu empate, né? Eu e o programa escolhemos papel. Eu posso jogar quantas vezes eu quiser e ele vai me dizer se eu ganhei ou perdi aqui. Então, um joguinho bem simples também para a gente poder treinar essa parte de interfaces gráficas. Então vamos criar aqui um novo código. Então aqui, novo arquivo. Já vamos salvar esse arquivo, então salvar. Vai ser o joquimpo.py, sempre é importante colocar .py para o programa, para o VS Code entender que isso aqui é um código Python que a gente está executando. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, já vamos importar aqui o nosso módulo tkinter. Então, tkinter, stk, e from, tkinter, import. Então, já vou colocar aqui o label que a gente vai utilizar. Na verdade, vou colocar aqui o label frame e o botão. Na verdade, eu vou deixar para ir implementando depois. Já deixar aqui basicamente a estrutura do código. A gente vai fazer que nem a gente fez. Então, sempre que for criar um código aqui, a gente vai criar uma janela. Essa janela vai ser uma instância da minha biblioteca TK aqui. Então, criei minha janela. E aí eu posso, né, dar um título para essa janela. Então, aqui eu vou chamar esse joguinho, né, de pedra, papel e tesoura. E para poder renderizar essa janela na tela, eu só coloco aqui o main loop para poder executar. Se eu rodar aqui, ele já gerou para mim aqui a janelinha, pedra, papel e tesoura. E aqui é onde a gente vai implementar agora o nosso código aqui para poder fazer o joguinho funcionar. Ok? Então, deixa eu fechar aqui. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um label, né, com o texto. Então, deixa eu rodar aqui o programa original. A gente vai criar esse labelzinho aqui, né, com o texto qual você escolhe, e dentro dele vai colocar 3 botões, né? Um botão para o usuário escolher pedra, outro papel e outro tesoura. Então a gente vai implementar esse aqui com o que a gente já viu aqui da calculadora de IMC. Então aqui vamos colocar, a gente já criou a nossa janela, vamos criar um frame também. Então o frame vai ser igual. Só que agora, em vez de frame direto que a gente criou, a gente vai criar um label frame. Então, label frame. Qual que é a diferença do frame para o label frame? É que no label frame a gente consegue colocar um texto, né, do que é esse frame. A gente vai ver aqui agora, então teste igual. Então eu vou colocar aqui qual você escolhe. E aí eu posso simplesmente renderizar. Então, nesse exemplo, eu vou colocar o pack para poder fazer a renderização aqui na tela, né? Só para você ver que também a gente tem outras opções além do grid lá para poder renderizar alguma informação na tela. Então, vou colocar o pack aqui e vou ensinar outra coisa também, que é a gente criar, né, um outro parâmetro aqui que se chama geometry. Então, geometry é outro parâmetro que a gente pode passar também aqui para nossa janela para poder dizer, né, qual é o tamanho que eu quero que ela tenha quando ela for inicializada. Então, por exemplo, eu quero que essa janela ela seja inicializada com 500 por 200 pixels. Então, se eu rodar isso aqui agora, observe que ele gerou para mim a janela, né, com 500 pixels aqui de largura e 200 de altura. Se eu alterar esse valor aqui, por exemplo, colocar 500 por 700, deixa eu rodar, ele vai gerar para mim uma janela agora com 500 pixels de largura e 700 de altura. Então, esse parâmetro geométrico a gente pode, né, definir qual que é o tamanho que a gente quer que a janela já se inicialize, né, direto. Então, a gente pode fazer assim, e observe que ele já gerou aqui para mim, essa janela, sempre aqui na minha borda superior esquerda. Né? E se eu quiser que essa janela fique aqui mais para baixo, mais no meio aqui, a gente pode passar um outro parâmetro aqui, que é a posição. Então, eu vou colocar mais, e aqui eu coloco quantos elementos, né, quantas posições de x e de y eu quero que ela tenha distância. Eu quero que ela esteja 200 pixels da minha borda em x e 200 pixels da minha borda em y. Então, minha janela vai ser gerada nessa região para cá. Se eu rodar, a gente vai conseguir ver. Então, ele gerou aqui minha janela com 200 pixels aqui da minha borda, na esquerda, e mais 200 pixels aqui da minha página superior. Então, eu vou gerar essa janela aqui 500 por 200, com 700 pixels aqui da borda esquerda e 200 da borda superior. Vou rodar.
pronto, ele vai gerar meu programa sempre nessa posição aqui. Então esse aqui é um parâmetro geométrico bem legal aí que a gente também pode utilizar, ok? Então agora vamos criar aqui os nossos botões para a gente poder incluir no nosso frame aqui, para ele poder aparecer e renderizar lá na tela para a gente. Então vamos criar aqui um button, que ele vai estar dentro do meu frame, e aí qual que é o texto que vai aparecer, né? Ele vai ser a opção de jogar do usuário. Então ele vai ter a opção pedra, por exemplo, e eu vou colocar aqui ele com o elemento grid. Então eu vou colocar ele na coluna 0 e na linha 1. Se eu executar aqui, observe que ele gerou aqui para mim o botãozinho. Então, qual você escolhe? Esse qual você escolhe é o label frame, então é diferente do frame normal, que não carrega nenhum texto, né? O frame cria só um elemento vazio aqui para encapsular o código. E o label frame, ele cria essa janelinha aqui, essa borda lateral, com um textozinho aqui em cima também é bem legal da gente utilizar. Então já vimos aí outra forma de criar frames aqui com o TK Enter. E aí a gente pode também dar um espaçamento aqui, né, dos elementos para o nosso frame, por exemplo, que a gente já viu também lá, que é com o pad, né? Então a gente pode dar um pad x aqui, igual a 10, por exemplo, e um pad y igual a 10 também. Se eu executar, ele gerou aqui o nosso código aqui com um espaçamento agora, né, de 10 pixels aqui para os elementos, ok? Então, só algumas formas a gente consegue ir trabalhando aí com elementos gráficos, né, para poder ir implementando o visual dele, para poder ficar cada vez mais bonito, mais elegante aí. Então agora vamos criar agora os outros dois botões, né, que vai ser a opção papel e tesoura, né? Então basicamente vai ser copiar e colar esse botão aqui. Então vamos copiar e colar aqui o botão. E agora aqui a opção vai ser papel e essa última opção vai ser tesoura. Então, gerei aqui, se eu rodar, coloquei todo mundo no mesmo grid, né? Então um está sobrepondo o outro, né? Então eles estão exatamente em cima da mesma célula. Então eu só que mudar aqui a coluna, né? Eu quero que eles fiquem lado a lado na mesma linha. Então vai ser todo mundo na linha 1, só que cada um em uma coluna. Então coluna 0, 1 e 2. Poderia também colocar a coluna 1, 2 e 3 aqui, sem problema nenhum. Então, se eu executar aqui, agora sim, né, eles estão cada um do lado do outro, né? Então pedra, papel e tesoura aqui, um do lado do outro. E aí agora, né, quem só viu já na aula anterior, a gente vai querer, quando o usuário digitar, apareça aqui embaixo o resultado, né? Então a informação se ele ganhou ou perdeu, né? O que aconteceu no jogo. Então a gente vai criar um label aqui, que vai ser o resultado, né? Que a princípio ele não vai ter nenhuma informação, então ele vai estar vazio. E cada vez que o usuário digitar aqui pedra, papel, tesoura, né? O jogo vai calcular se ele ganhou ou perdeu e vai substituir o valor que está desse texto que está armazenado aqui nessa variável resultado. Então vamos criar ele aqui. Vamos criar aqui o label. Então vai ser o resultado vai ser igual a um label. Onde ele vai estar? Vai estar dentro do meu frame também, né? E eu posso dar uns espaçamentos para ele, então eu posso colocar aqui um pad y, que é um espaçamento superior de 10 pixels, um espaçamento lateral também de 10 pixels, né? E agora posso colocar aqui só resultado.grid. Eu vou querer que ele fique comece na coluna 1, na linha 2, que ele vai ficar logo abaixo, né? A coluna, então column, igual a 1. Na linha 2, para ele ficar logo abaixo aqui dos botões, né? E aí eu vou querer dar um call span, que é para poder column span de 3, para ele poder ficar, para poder mesclar as 3 colunas aqui, né, no resultado aqui do meu textozinho aqui. Então, eu posso executar aqui, mas ele não vai gerar nada porque esse label não tem nenhum texto, né? Então ele não tem nada escrito dentro dele, só vai gerar um espaço vazio aqui. Opa, label não está definido, então a gente precisa colocar ele aqui. Então, TK Enter, import label. Se eu executar aqui agora, e agora sim, aí ele gerou um espaço vazio aqui, porque é onde está o meu label, mas ele não tem nenhum texto escrito, por isso que não está aparecendo nada. Então agora a gente vai implementar as funções de cada um desses botões, que vai poder dizer, né, se o usuário venceu, ganhou, perdeu, o que aconteceu ali. Então,
Vamos implementar a função do JOQUE.IMPOR, que ela vai receber o parâmetro do usuário, né, do que ele digitou, do que ele escolheu, qual opção ele escolheu, e vai verificar se deu empate, se ganhou ou não. Então vamos criar essa função aqui, então vamos lá em cima, deixa eu dar um espaço aqui, e vamos criar uma função chamada JOQUE.IMPOR. JOQUE.IMPOR. Ela vai receber como parâmetro, né, a escolha do usuário. Então, escolha do usuário. Executei aqui, e aí, qual que vai ser as opções? Né? Então, a escolha do usuário pode ser pedra, papel ou tesoura. E aí, o computador também tem que escolher alguma coisa para que a gente consiga comparar, né, quem ganhou ou quem perdeu. Então, para isso, a gente vai colocar aqui também uma variável chamada escolha do computador, que vai ser igual, então ela pode ser qualquer uma das três opções. Então a gente vai criar uma lista aqui com as opções disponíveis. Vai ser pedra, papel e tesoura. Então essas são as três opções disponíveis. O computador tem que escolher uma delas, só que tem que ser, né, de forma aleatória, né? Se a gente colocar alguma operação, assim, vai poder escolher sempre a primeira ou a segunda, né, o usuário vai acabar percebendo em algum momento qual que é a opção que o computador sempre escolhe e, né, o jogo não vai ser mais tão interessante assim. Então a gente tem que fazer que ele escolha isso de forma aleatória. Então para isso a gente vai utilizar uma biblioteca do Python chamada random. Então import random. E dentro da biblioteca random a gente tem, né, um método chamado choice. Então a gente coloca random.choice, que ela recebe como parâmetro uma lista, né, e vai escolher aleatoriamente um elemento dessa lista. Então agora sim a gente já tem, né, a nossa escolha computador já implementada, né, utilizando aqui a biblioteca random, ela vai escolher, então choice é de escolher, vai escolher uma das opções aqui aleatoriamente cada vez que a gente executar o nosso código aqui. E agora tudo que a gente tem que fazer é uma condicional para verificar se quem ganhou, né? Se o usuário e o computador, por exemplo, escolheu a mesma coisa, deu empate. Se o usuário escolheu pedra e o computador escolheu tesoura, então o usuário vai vencer. E a gente vai fazer essa condicional aqui agora. Então, a gente vai verificar se a escolha do usuário é igual à escolha do computador. Então, se ambos escolheram exatamente a mesma opção, ou seja, o usuário escolheu pedra e o computador também escolheu pedra, então deu empate. Então, eu vou criar aqui uma variável mensagem que vai armazenar, né, a mensagem do jogo aqui. Então, eu vou colocar uma string multiline. Então, a gente já viu também na primeira aula, né, para criar strings multilines, a gente coloca 3 aberturas, né, de 3 asteriscos para abrir e 3 para fechar. E a gente consegue escrever, né, a nossa string em mais de uma linha aqui. Então, aqui a gente vai escrever, então, aqui, você, e vai passar como parâmetro a escolha do usuário. Então, escolha do usuário, vou colocar tudo em maiúsculo, então, upper, e colocar eu, que vai ser o computador, então a escolha do computador, também vou colocar aqui em maiúsculo. Então, só executar o nosso programa original aqui, você sabe que vai ter pedra, quando a gente clicar em pedra, ele vai aparecer você, pedra, eu, papel, e o resultado, né, quem venceu. Então, o resultado, se venceu ou não. Então, nesse caso aqui, a gente já colocou aqui a escolha do usuário, a escolha do computador, e a gente vai colocar agora aqui o resultado, que vai ser empate. Então, se os dois tiverem escolhido a mesma coisa, então o resultado vai ser empate. Agora sim, a gente só precisa fazer as outras condicionais. Então, se são diferentes as escolhas dos usuários, né, eu quero verificar agora se o usuário escolheu pedra e, por exemplo, o computador escolheu tesoura e assim por diante. Então, a gente pode fazer uma condicional aqui. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Então, eu vou colocar, se a escolha do usuário for igual a pedra, e, então, end, a escolha do computador foi igual a tesoura, então, o usuário venceu, né? Então, pedra vence tesoura. Então, o usuário venceu. Então, vou colocar aqui, ponto, vou colocar aqui a minha mensagem, vai ser igual uma fstring, e vai ser você, tá? E a escolha do usuário, então eu posso até copiar aqui o resultado da mensagem anterior. E aqui, em vez de empate, o resultado vai ser que o usuário ganhou, né? Então você ganhou. Né? E aí tem outras opções também, né? O usuário pode estar
escolher papel e o computador escolher pedra, e também o usuário vai vencer, né? E aí a gente teria que fazer várias condicionais aqui, então se o usuário escolheu pedra, papel, né? E o computador tesoura, então a mesma coisa, a mesma mensagem. A gente consegue fazer tudo isso numa única condicional aqui, apenas aplicando o AND aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui dentro de parênteses, né? Eu quero que ele verifique tudo isso aqui se é verdadeiro, e se isso aqui é verdadeiro, e se outra coisa é verdadeira, ou eu posso colocar o OR. Então, eu posso verificar se isso aqui for verdadeiro, ou seja, o usuário escolheu pedra e o computador escolheu tesoura. Não. Então, vou verificar se isso aqui é verdadeiro. Então, OR, outra coisa. Então, AND e OR são palavras, né, que a gente pode utilizar aqui em estruturas condicionais para poder fazer a verificação de mais de uma condição, né? Então, observe que eu usei ele aqui também, ó. Então, isso aqui vai verificar se o que o usuário escolheu foi pedra e se o computador escolheu foi tesoura. Então, se essa operação for verdadeira, então ele vai executar isso aqui embaixo. Ou, né, vou verificar se o usuário escolheu, por exemplo, papel e o computador escolheu pedra. E aí também o usuário também vai ter ganhado. Então a gente vai colocar isso aqui tudo agora aqui. Então, se o usuário tiver escolhido papel e o computador tiver escolhido pedra, a gente pode quebrar isso aqui para a linha de baixo para ficar mais fácil a visualização. Só colocar uma barra invertida aqui, que o Python já identifica que o código está escrito na linha de baixo aqui. Então a gente pode dar uma indentação aqui, só para separar, e colocar uma nova aqui. Então, OR, colocar aqui uma barra invertida, para ele entender que o código continua na linha de baixo. E vou colocar aqui, se a escolha do usuário for igual agora a tesoura, então for igual a tesoura, e a escolha do computador for igual a papel, então também o usuário ganhou. Então, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, né, o usuário vai ter vencido a partida, né? E aí, o que a gente faz quando nenhuma das opções deu verdade, ou seja, nem o usuário e o computador escolheram a mesma opção, então não deu empate, nem o usuário venceu do computador, então a única alternativa disponível é que o computador venceu. A gente pode colocar um else aqui, e a nossa mensagem agora vai ser... Então eu posso copiar aqui a mensagem e colocar que o computador ganhou. Então eu venci. Ok? Então criamos aqui a nossa função que vai fazer a verificação lá do Joking Po. Então agora a gente já tem a função definida, né, para poder fazer a verificação se o usuário ganhou ou não. Tudo que a gente precisa fazer é passar como parâmetro para essa função, né, a escolha do usuário, né, se ele escolheu pedra, papel ou tesoura para poder executar aqui a função. Então, para isso, a gente vai criar agora aqui uma nova função. Então, def, e vai se dizer, né, escolheu pedra. Então, se essa função for executada, o que ela vai fazer é simplesmente chamar a função JOKINPO, passando como parâmetro pedra, que é a opção que o usuário escolheu. E aí, onde é que eu atribuo essa função aqui? Para o botão, né, que tem a opção pedra lá, para que quando o usuário digitar, automaticamente ele identifique que o usuário escolheu a opção de pedra e faça o jogo do JOKINPO aqui. Então, para isso eu volto aqui no meu botão, e a gente viu lá que depois do text a gente pode colocar um novo parâmetro aqui, que seria o comment. E aqui no comment a gente passa a colocar o nome da função que eu vou executar toda vez que o usuário clicar nesse botão. Então, toda vez que o usuário clicar aqui no botão pedra, ele vai executar a função escolheu pedra, e a função escolheu pedra vai executar a função JOKINPO passando como parâmetro, né, que a escolha do usuário é igual a pedra. Então, eu posso colocar aqui que a escolha do usuário é igual a pedra. E agora, só basta copiar e colar para fazer as outras funções, né, quando o usuário escolhe papel ou tesoura. Então, posso colocar aqui, e agora eu vou colocar aqui escolheu papel, então a escolha do usuário vai ser papel, e escolheu tesoura, então a escolha do usuário vai ser tesoura. Então agora sim, se eu executar, já temos aqui, as funções já estão atribuídas para cada botão, a gente está clicando e não está exibindo nada, isso porque a gente não colocou lá a opção
para poder sobrescrever, né, o label, esse labelzinho aqui, que é o resultado, né, com o texto da mensagem, né, que a gente está fazendo aqui em cima. Então, agora, tudo que a gente precisa fazer, né, é, ao final da execução dessa função, a gente vai querer que ele pegue a variável resultado, então resultado, e substitua lá o valor do text para a mensagem que a gente já atribuiu aqui em cima. Né? A gente tem a forma como a gente viu, né, na aula anterior, no exercício anterior, que é fazendo assim, colocando text e colocar qual que é o valor que ele vai receber. A gente pode colocar teste igual a mensagem, que já está armazenando o resultado da operação aqui, né? A gente pode fazer dessa forma, ou, né, uma outra forma que a gente tem também de substituir é colocar aqui config, e aqui nessa função config eu vou dizer qual que é o parâmetro que eu quero alterar aqui no meu, da minha variável resultado, né, do meu label lá. Então eu queria alterar o parâmetro teste e eu quero que ele seja igual a minha mensagem. Então, tanto aquela forma que a gente viu no calculador de MC, né, que é resultado com teste aqui igual ao texto que eu quero passar, quanto assim, resultado.config, teste igual ao texto que eu quero passar, ambos vão dar certo, vão executar normalmente. Então eu vou executar aqui. E agora tem aqui meu texto, se eu clicar em pedra, observe que agora sim, ele mostrou pra gente, né, você, pedra, eu, pedra, resultado, empate. Se eu clicar de novo, cada vez que eu clicar, ele vai reexecutar esse código aqui e retornar para mim uma nova operação aqui, ok? Então, ele ficou com um asterisco a mais aqui no else, e aqui também. E ok. Então, três aberturas, três fechamentos, três fechamentos. Ok. E agora, né, como é que a gente faz? A gente só, vamos voltar no nosso código do programa original. Primeira coisa que a gente observou aqui de diferente, né, é que o nosso código aqui tem um desenhozinho, né, um íconezinho para cada botão. Né? Então, quando a gente clica no botão, ele tem um íconezinho aqui, mas que fica mais visual, né, do que cada opção é. E também que o nosso texto ele está indentado aqui, né, ele está escrito à esquerda aqui certinho, né, no programa que a gente acabou de fazer. Ele está escrito meio zoneado, né, então toda vez que ele aparece aqui, ele aparece meio torto aqui na tela. Então como a gente faz para poder arrumar isso? Então aqui, né, é bem simples, aqui no nosso label, que é o texto que está exibindo lá, a gente pode passar um novo parâmetro para ele, que se chama justify, e a gente pode falar tk.left, ou seja, eu estou querendo justificar o texto à minha esquerda. Então ele vai colocar o texto todo escrito à lateral esquerda para mim. Então, se eu rodar aqui agora, executar, observe que agora ele justificou o meu texto aqui para a lateral esquerda. Ele só não está na bordazinha porque eu criei um column sendo igual a 1 e aqui nos meus grids, bom, deixa eu colocar esse column igual a 0, se eu executar, agora sim, com o column igual a 0 ele ficou mais certinho aqui na lateral. Então tem toda essa forma aí que a gente tem de ir ordenando aí os elementos aqui na tela quando a gente está trabalhando com interfaces gráficas. Então agora tudo que a gente falta fazer é colocar aqui o íconezinho, né, de cada opção do nosso jogo. Então para isso a gente vai voltar lá no Google. Não, vou voltar aqui no Google. E eu gosto de utilizar bastante, né, um site chamado Flat Icon. Então, Flat Icon, você clica aqui, flaticon.com, é um site, né, que ele tem diversos ícones gratuitamente, né, para a gente poder implementar nos nossos projetos, né, não importa o que você esteja fazendo, seja um aplicativo de computador, de celular, um programa, um site, né, os ícones, né, são bastante utilizados aí para poder facilitar a visualização e deixar o nosso código, né, nosso sistema ali mais bonitinho também, né. Então, aqui tem todos os ícones, aí a gente pode pesquisar para algum ícone específico aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui pedra. Vou pesquisar. E ele vai me trazer diversas opções aqui, né, de ícones de pedra que eu posso utilizar no meu projeto, né. Então, tem todos esses ícones aqui disponíveis. Eu vou escolher um deles, por exemplo. Nesse caso, eu vou escolher esse aqui. O que eu faço? Eu posso clicar aqui em adicionar a coleção e ele vai adicionar aqui na minha coleção aqui o meu íconezinho. E aí eu posso criar, né, uma coleção com diversos ícones e depois baixar todos de uma única vez e utilizar no meu programa. Então aqui já vou procurar pelos demais, então pedra, já vou procurar pelo papel. Então papel. Deixa eu ver que ícone tá legal. Tem diversas opções, né,
de ícones. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui para adicionar a minha coleção. E agora só faltou o tesoura. Então, tesoura. E aí tem todas as opções aqui de tesoura. Eu vou colocar essa aqui mesmo. Então, adicionar a minha coleção. Se eu for aqui na minha My Collections aqui, então nas minhas coleções, observo que tem aqui meus 3 ícones. E agora, tudo que eu preciso fazer é fazer o download aqui dessa coleção. Então eu clico para fazer o download. Eu posso colocar aqui o formato PNG, que é gratuito para fazer o download. Esses outros aqui tem que utilizar a versão paga, mas a gente pode trabalhar com PNG tranquilamente. Então, coloquei PNG, ele diz qual que é o tamanho da imagem que eu quero trazer, né? Então, tem o tamanho de 512 pixels, o tamanho menor. Como a gente está trabalhando com um íconezinho para um botão, ele vai ser um tamanho pequeno, eu vou trazer com um tamanho aqui 24. Clicar aqui em download gratuito, e aí ele vai já gerar para mim aqui o arquivo de download e já baixou aqui para mim o meu pacote de ícones. Então, voltando aqui nos meus downloads, ele já criou aqui para minha pasta My Collection, né? Geralmente isso aqui vem zipado, então você pode, se tiver com arquivo .zip, você clica com o botão direito do seu teclado e coloca extrair, né? E aqui, dentro desse programa, dentro dessa pastinha, já tem aqui o meu PNG com os meus íconezinhos. Eles estão assim, aparentemente borrados, né? Mas é por causa que o tamanho deles é bem pequenininho assim, porque é o tamanho só que a gente vai utilizar para poder incluir lá no nosso botão. Então esse é o tamanho lá do meu ícone ali, ok? Então para isso, deixa eu copiar essa pasta PNG. Eu vou copiar ela aqui para fora, para onde está o meu programa do Jokinpo. Deletar esse My Collections. E eu vou chamar ela de imagens. Então, renomei a pasta aqui para imagens. Então, está dentro do mesmo raiz de código onde está o meu Jokinpo. Está aqui meu imagens. E aqui eu vou renomear o nome dessas imagens aqui. Então, por exemplo, o meu papel, vou chamar aqui então papel.png. Aqui a pedra vai ser pedra.png. E a tesoura, né, para tesoura.png. Então, eu renomei aqui para ficar mais fácil de eu identificar lá no meu editor. Então, vou voltar aqui para o meu programa. Então, como é que a gente faz agora para incluir esses íconezinhos nos meus botões, né? Como é que eu faço para poder colocar esse ícone aqui na frente da palavra de cada botão? Então, para isso, a gente vai criar um objeto aqui que se chama PhotoImage. Então, para isso, nós vamos criar aqui o nosso ícone do papel. Não, vou colocar o ícone da pedra. Vai ser igual a PhotoImage. Observe que ele já identificou, né, na biblioteca do TK-Inter, então ele já importou aqui para mim, ó. From TK-Inter importa PhotoImage. A gente coloca ali. Então, PhotoImage. E aqui no PhotoImage eu vou dizer qual que é o nome do arquivo, né, que eu quero importar. Então eu vou colocar aqui uma string e eu vou falar, ele está dentro da minha pasta imagens. Imagens. Vou colocar imagens. Então, imagens. Vou renomar aqui imagens, coloco uma barra e coloco qual que é o nome do elemento, né? Então vai ser pedra.png. Lembra de sempre colocar também o formato aqui, senão ele não vai encontrar o arquivo lá pra gente, tá? Então, tem aqui o ícone de pedra, então eu vou colocar também o ícone do papel, que vai ser também um PhotoImage, aqui do meu imagens barra papel.png, e por fim, né, meu ícone da tesoura, que vai ser também o meu PhotoImage, e a imagem está dentro da pasta, né, imagens barra tesoura.png. Já trouxe aqui, essa variável agora armazena a imagenzinha dos íconezinhos que eu trouxe lá. E aí, como é que eu faço para poder adicionar isso aqui dentro do meu botão? Basta, né, eu copiar isso aqui e colocar aqui dentro do meu botão. Só esqueci de fazer uma coisa, que eu vi que tem aqui o command. Tá, escolheu pedra, né, a gente atribuiu lá a função escolheu pedra para o nosso botão e esqueci de atribuir aqui as funções escolheu papel e escolheu tesoura. Então a gente vai colocar isso aqui agora. Então aqui no botão papel, a gente vai colocar aqui um command. Então, escolheu o papel. E aqui no tesoura também vai ser um command, né, escolheu tesoura. Então, toda vez que eu clicar no botão, esse botão de tesoura, ele vai invocar a função escolheu tesoura aqui. E aí, para eu poder incluir agora o ícone, eu coloco aqui um novo parâmetro aqui, que seria imagem, vai ser igual, e aí eu coloco aqui
a variável, né, ícone imagem, que eu já carreguei para a memória aqui do meu programa. Então, imagem vai ser o que está ali na variável ícone imagem, o botão papel vai ser o ícone papel, e o botão tesoura vai ser o ícone tesoura. E aí, como a gente está trabalhando, né, com um botão que vai ter tanto texto quanto uma imagem, a gente precisa colocar, né, um outro parâmetro que seria o compound, então compound, e dizer, né, qual que é a posição, né, que essa imagem vai ficar. Então ela vai ficar no left, né, na esquerda. Então vou colocar aqui no compound, vai ser tk.left, ou seja, que eu vou estar armazenando ela aqui na minha esquerda. Então vou colocar aqui também compound tk.left. Então agora se eu pegar e executar aqui o meu código, ele vai gerar para mim a janelinha e ele não colocou os ícones aqui. Então por que ele fez isso? Na verdade ficou faltando a gente colocar aqui no Photo Image que esse parâmetro aqui se refere, né, ao arquivo da imagem que a gente está trazendo. Né? Então a gente vai ter que esquecer de colocar aqui que esse parâmetro que a gente passou aqui é do file. Então file igual a image papel ali. Agora sim, a gente passou que esse valor que a gente está passando aqui é a localização do arquivo, né, que a gente está executando. Né? Se para você não rodar diretamente, se eu rodar aqui, agora apareceu, né, os íconezinhos na frente de cada botão. Se para você não apareceu aqui, você pode testar usando executar o arquivo ativo, porque às vezes o terminal não está na mesma pasta, né, do nosso programa. Então às vezes o seu terminal pode estar em outra pasta aqui. Então, vou voltar aqui embaixo. O terminal pode estar numa outra pasta aqui. E aí se você tentar executar aqui, ó, ele vai dar um erro, né, que ele não vai conseguir encontrar essa imagem. Então a gente tem que ir para o mesmo local onde está o nosso script. Como aqui eu sei que ele já está dentro da minha pasta downloads, eu vou entrar no meu terminal aqui, se eu executar, ele executa normalmente e retorna aqui para mim. Para você pode entrar aqui na mesma pasta script ou colocar aqui, né, executar arquivo ativo também, sem problema nenhum, ok? Então agora sim, já geramos aqui o nosso programinha, né, qual você escolhe pedra, papel, tesoura. Se a gente clicar, a gente fala, você escolheu pedra, eu tesoura. Se você escolheu papel, eu papel, deu empate. Se escolhi tesoura, e eu tesoura, também deu empate. E aí a gente pode ir melhorando o visual desse programinha, né, dando mais espaçamento aqui no botão, colocando um degradê, alguma coisa assim, né? Mas basicamente o nosso programa já está pronto, aqui já temos, né, a funcionalidade aqui aplicada, né, nesse joguinho do pedra, papel e tesoura.